O Brasil é o país sede, em novembro de 2025, da COP30, a 30ª edição da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que acontecerá em Belém do Pará. O programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente, Abidoc, realiza uma série de entrevistas na série 15, Caminhos da COP30 no Brasil, a temperatura de nosso termômetro da emergência climática. Nesse primeiro episódio, recebemos a jornalista Alessandra Milo, uma das cofacilitadoras do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que tem a participação de 50 integrantes de organizações não governamentais, movimentos sociais, fóruns e fundações brasileiras. Criada em 2014, que monitora e apresenta recomendações à implementação das 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no país desde 2017, por meio do relatório Luz. Os ODS foram resultantes de um acordo internacional estabelecido em 2015 por 193 países que integram a Organização das Nações Unidas, após a Rio+20, que ocorreu em 2012, com metas para 2030. O ODS 13 é relacionado à ação contra a mudança global do clima. Alessandra, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Abidoc, nesta série que trata dos caminhos para a Conferência do Clima 30, que ocorrerá em Belém, no Pará, no Brasil, e que temos assim um papel de protagonismo, o país, pela primeira vez vai sediar a conferência. Entretanto, a gente sabe que os assuntos são espinhosos, A gente tem várias, demandas. E o GT 2030 tem um acompanhamento sistemático dos ODS, em especial também das mudanças climáticas. Então, a gente gostaria de saber exatamente quais são as prioridades para o GT, para a COP30, com relação às mudanças climáticas. Obrigada por me convidar mais uma vez. Esse tema é um tema muito relevante nesse momento, realmente. Eu tenho dito que o Brasil ele respira a COP e sua contradições, Vem respirando, mas o que sai daí são muitas contradições. Realmente, nós gostaríamos que os compromissos do Brasil eles fossem, ao menos, priorizados internamente. Então, ao assumir os compromissos em relação às metas de clima, nós precisaríamos ver esses esforços internamente serem refletidos em ações que nos dessem a esperança que nós iríamos chegar nesse processo. Eu acho que de todas as recomendações que nós temos e que nós fazemos é que realmente haja um alinhamento com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, mas por mais que haja, que seja possível perceber esforços, então, eu acho que esses últimos 2 anos, e que são, na verdade, a metade já do governo Lula, tem tido, sem dúvida, um esforço visível de reestabelecimento das instituições que foram muito fragilizadas e algumas foram realmente bastante atacadas no último governo Bolsonaro. As instituições que monitoravam as questões relacionadas a clima, as instituições que regulavam, que estavam nos territórios, que foram bastante enfraquecidas. Então, nesse momento que a gente observa que existe esse movimento de tentativa, inclusive, de recomposição de orçamentos que foram limitados, etc. Porém, isso é muito insuficiente ainda, é bastante insuficiente. Então, prioridades para nós seriam todas as recomendações que nós fizemos, principalmente em relação à questão da emissão de gases poluentes. Eu acho que essa é a maior expectativa. Mas a gente não observa isso porque a gente não vê o Brasil, do ponto de vista de uma estrutura e das políticas públicas, avançando na velocidade que necessitaria para alinhar a sua forma de produção, seu modelo de desenvolvimento a algo mais sustentável. Então, infelizmente, nós achamos que talvez não saia muito
dessa COP. Essa é uma COP que as pessoas, os ativistas no mundo inteiro, eles estão muito divididos. Como nós estamos agora num momento que ele é crucial, crucial porque a gente já passou, já aqueceu mais do que poderia aquecer, porque a gente não está conseguindo controlar o nível de aquecimento, como foi a grande ideia, né, que se tentaria fazer. Então, muita gente diz que essa COP, ou ela realmente vai ser uma surpresa e os países vão, frente às emergências, ter uma posição mais radical, ou realmente vai ser a pá de cal nesse processo das COPs. Então, a gente está aí entre dois extremos. E no tocante assim a essas recomendações, eu gostaria que você exemplificasse, né, para a gente algumas dessas prioridades, né, até para o internauta entender, né, compreender assim o nível, né, de preocupação que vocês têm, né, com essas demandas. O Brasil, ele construiu, ele tem tanto ele criou uma política, ele tem uma política, né, de cuidado com o clima, e essa política nacional, ela tem que descer para nível estadual e para nível dos municípios. Então, talvez o maior e a questão mais estruturante nesse momento é como essa política pode ser realmente implementada pelos estados e pelos municípios. Mas não é somente, e aí, Sucena, tem uma questão que eu acho que para a gente é muito importante, não é simplesmente ter a política, ou aprovar a política, ou fazer com que a política seja, enfim, reconhecida pelos gestores públicos, etc. É fazer com que essa política venha junto com um orçamento adequado. Porque se a política não tem um orçamento, ela não vai sair do papel. Então, eu diria que a principal, realmente, é a questão da implementação dessa política, que o outro segundo ponto seria o fortalecimento, o orçamento para todas as estruturas de monitoramento de desmatamento, monitoramento das obras que são danosas ao meio ambiente, enfim, toda essa questão de monitoramento. E depois, o terceiro aspecto seria conseguir dar resposta para as coisas que são observadas, porque realmente, às vezes eu fico impressionada, chegam notícias para nós falando sobre o ataque aos povos indígenas, a mineração que estão causando direto impacto nas suas terras, etc., e a gente não vê as respostas. E, claro, certamente eu acho que uma recomendação que seria muito, muito, muito importante para a questão do meio ambiente nesse momento é a demarcação total das terras dos povos indígenas, porque essa também foi uma promessa do governo Lula quando ele assumiu, e muito poucas terras foram demarcadas. Então, realmente preocupante. E se eu posso avançar mais um pouco, digamos, afinando um pouco mais essas recomendações, o GT Agenda 2030, você sabe, a gente trabalha sempre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis pensando nas metas como um todo. Então, não existe pensar um objetivo sem pensar o outro. Então, existe uma preocupação muito grande de como a questão das mudanças climáticas e das emergências que nós vivemos, inclusive as situações dos desastres em decorrência dessas emergências, como elas afetam as mulheres e as crianças, principalmente. Então, a gente sente muito falta de estruturas que realmente consigam olhar para essas mulheres nessas situações de desastres, cuidar dessas mulheres nessas situações de desastres, e, sem dúvida, também falta a construção de não só um plano de mitigação, digamos assim, né? Porque a gente sabe que muita coisa já está avançando e vai ter que ser mitigada, mas quais são as políticas para construir resiliência para essas pessoas? Para as populações ribeirinhas, para as populações que vivem em cidades que são mais vulneráveis, para a questão do meio ambiente, quais são? A gente vê que nós vivemos assim uma crise, né, planetária, né, com guerras, enfim, com governos ditatoriais,
com as forças, né, que a gente parece um certo assim retroagir, né, na linha histórica, né, da Guerra Fria, até de uma certa forma. Como é que você vê esse fundo, né, esse pano de fundo nessa relação internacional? Porque o GT também tem essa incidência, né, na área internacional. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Olha, nós estamos vendo com extrema preocupação, extrema preocupação. O que está acontecendo no mundo, na verdade, nesse momento, é algo sem precedentes do ponto de vista de escala na história moderna. Basicamente isso. Eu acho que começou ali na pandemia, para mim, na minha avaliação, começou ali na pandemia, quando a gente conseguiu avançar tão rapidamente por um esforço colaborativo internacional para se obter uma vacina para a Covid-19, e depois esses mesmos países que se juntaram para chegar a uma vacina, depois não conseguiram manter forte as alianças de maneira suficiente a garantir que essas vacinas chegassem para todas as pessoas. Então, quando a gente vê numa situação de pandemia, que é uma pandemia que afeta todas as pessoas, ficaram vulneráveis para aquela pandemia, ficaram, mas algumas mais e outras menos, como sempre. As pessoas que são mais pobres, as pessoas que já vivem numa condição de marginalidade na sociedade, ficam mais vulneráveis. Então, quando você vê essas pessoas sendo deixadas para trás, sem remorsos, sem preocupação, sem pedidos de desculpa, inclusive, ali já acendeu um alerta vermelho, eu acho que para todo mundo, dizendo, nossa, que desumanidade é essa, né? Que questão, que situação é essa? E de lá para cá só piorou. Então, quando a gente tem aí esse escalonamento com Rússia e Ucrânia, por anexação de territórios, e depois a gente entra numa situação como a de Gaza, que há mais de 500 dias vem sendo bombardeada, com as crianças morrendo a olhos nus, com as brigadas das Nações Unidas sendo atacadas, assassinadas, enterrados um a um, o último hospital foi bombardeado agora, tipo, nessas últimas horas. O último hospital que tinha em Gaza caiu. E a União Europeia faz uma reunião do seu parlamento e a União Europeia não consegue ter uma posição para fazer com que todos os países façam um cerco a Israel e consigam controlar Israel. Então, quando isso tudo acontece sem que haja um controle, não é de se espantar que você tenha esses mesmos atores e os seus paralelos nas Nações Unidas agora numa cruzada contra a Agenda 2030, porque é isso que está acontecendo no sistema multilateral. Então, os Estados Unidos anunciou já que, além de não se poder falar mais em diversidade, inclusão e em gênero nas negociações, também a Agenda 2030, nada de referência à Agenda 2030 é possível. Eles, inclusive, estão pedindo o fim da Agenda 2030 e governos que sempre foram, de alguma forma, governos que se diziam democratas e que se diziam parte de um processo civilizatório, que começam a afirmar que não existe mais isso de igualdade entre homens e mulheres, ou seja, é uma guerra que nós estamos vendo contra os direitos, de maneira geral. Então, todo esse movimento que está acontecendo internacionalmente, as pessoas dizem, mas isso está acontecendo lá fora. Não, isso não está acontecendo lá fora, porque o mundo é completamente interligado. E vejam vocês a preocupação de todas as pessoas no Brasil, todo mundo falando sobre as novas tarifas de Trump, preocupadas com as relações comerciais e preocupadas como isso vai afetar, e os alimentos que vão ficar mais caros aqui, ótimo. Mas ninguém está preocupado em pensar como o ataque a esses direitos os ataques que estão acontecendo nesse nível internacional também impactam nacionalmente,
porque muitos dos gestores e gestoras que se sentiam pressionados, porque o mundo todo ia numa direção, e, obviamente, as pessoas não queriam ir numa direção contrária, agora podem relaxar, porque já não vão ter mais pressão para implementar os compromissos de clima, não vão ter mais a pressão para implementar os compromissos de direitos humanos, já não vão ter mais a pressão para implementar os compromissos de Agenda 2030, porque a comunidade internacional é uma comunidade de pesos e contrapesos, e isso é a essência das políticas internacionais. Então, claro que existe uma coisa chamada soberania nacional, que é o que, digamos, estrutura essas relações de uma forma mais organizada, porém, se não houver uma cobrança internacional, uma accountability internacional, muitos países também não se movem. Daí a importância desses espaços internacionais. Então, é muito preocupante o que está acontecendo, é algo sem precedentes, é algo que realmente eu nunca vi nesses anos todos esses meus anos de trabalho, eu nunca vi, as pessoas choram na ONU, dando os seus depoimentos, ou na frustração de não conseguir convencer a que haja uma mudança. É impressionante, é impressionante. Os jornais que eu assisti seguidos, ninguém tocou no tema de Gaza. Bom, a gente vê assim um cenário crítico, né? Como ele já está hoje, né? E outro desenho também que eu te pergunto é porque, segundo os cientistas, já se passou 1,5, né, graus na temperatura média, que é justamente o Acordo de Paris, enfim, né? Tinha essa meta até o 2030. Então a gente vê que os esforços realmente são insuficientes. E a questão como é que fazer essa virada, né, da questão da transição energética que se fala tanto, e ao mesmo tempo justiça climática. Gostaria que você falasse um pouquinho também a respeito disso. Sim, eu acho que vou começar por justiça climática, porque às vezes as pessoas ficam nessa dúvida, né? Mas o que é justiça climática? Quando a gente fala em justiça climática, a gente está considerando que a resposta ao clima, às questões do clima, elas não são apenas respostas para a contenção daquele problema do clima, mas elas precisam ser olhadas e ser implementadas de maneira que todas as pessoas que estão ali vulneráveis ou que estão ali em uma situação de maior enfrentamento com aquele problema, que todas aquelas pessoas sejam cuidadas, ou seja, uma resposta aos desafios que o clima nos coloca, como resposta também, né, às nossas violações do planeta, porque eu acho que isso também precisa ter dito, não é que, de repente, o clima resolveu nos atacar, nós é que estamos atacando o nosso planeta há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos séculos, e agora o planeta está apenas reagindo a isso, o planeta em toda a sua harmonia. Então, uma justiça climática pressupõe que a gente entenda isso, entenda que nós estamos atacando esse planeta, e esse planeta está respondendo, e que ao tentarmos controlar isso, ou melhorar isso, a gente observe todo esse entorno que existe, para que a gente não acabe agravando o problema para uns e solucionando o problema para os outros, ou seja, precisa ser bom para todo mundo. E, nesse momento, a gente precisa explicar mais e falar mais para as pessoas sobre justiça climática, porque, realmente, o planeta, a cada ano, ele está aquecendo mais. Todos os anos que a gente tem visto é um maior aquecimento e já passamos do que seria o compromisso até 2030, nós já passamos do 1,5. Então, nessa tendência, o que as pessoas precisam entender é que a velocidade das intempéries e dos problemas, ela vai se agravar. Ela vai se agravar. Mas, ao mesmo tempo, você não vê os países recuando. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que é importante falar,
toda essa polêmica dessa construção da estrada, por causa da COP, que devastou uma quantidade enorme de mata, né, para que as pessoas possam chegar em Belém, que a COP possa ter uma estrutura, algo extremamente contraditório, assim como essa pressão, e a gente já sabe que vai passar, que é a exploração do petróleo na Foz da Amazônia. Então, todas essas contradições, as pessoas precisam entender que não haverá tempo para consertá-las. Essa é a questão. Porque antigamente, muito antigamente, quando eu era criança, a gente ouvia muito dos políticos dizer assim, não, mas eu vou fazer isso, mas daqui a um tempo, se vai ter outra solução, outra tecnologia, e nós vamos por outro caminho. Não, a tecnologia chegou, os avanços tecnológicos chegaram, e nós continuamos mantendo a mesma matriz energética principal, porque o Brasil tem uma reserva enorme de petróleo. Então, tem que fazer uma decisão política de dizer, olha, nós vamos deixar essa reserva de petróleo aí e nós vamos fazer outra coisa. Outro processo de produção de energia que nos garanta a energia que nós necessitamos, porém, de menor impacto para a natureza. Então, são decisões políticas que não estão acontecendo no Brasil, porque o objetivo é o crescimento a qualquer custo, né? Nós somos um país de muitas contradições, veja a quantidade de terras que nós temos e a quantidade de alimentos que são produzidos por um agronegócio para exportação, para alimentar gado, para outros fins que não a alimentação humana saudável de qualidade. Veja a quantidade de venenos que o Brasil permite, importa, deixa ser importado e permite usar nos seus territórios, venenos pesadíssimos que têm uma consequência para a nossa saúde, ou seja, que afeta o ODS-3, e a poluição também afeta o ODS-3, que é o de saúde, e a situação de insalubridade da nossa matriz energética e da forma como a gente explora, produz e consome, totalmente insustentável. Então, é um pouco difícil você encontrar uma alternativa que não seja dizer, gente, implementa os compromissos que estão aí, porque esses compromissos eles foram construídos a partir de mentes brilhantes, de dados, de evidências. Eles são compromissos que a gente chama compromissos de alto nível. Ou seja, quando você desenha um acordo de Paris ou quando você desenha uma Agenda 2030, são muitos profissionais experts naquela área que chegam àquela recomendação, porque aquela recomendação realmente pode mudar o sistema, pode mudar a vida das pessoas, pode melhorar a saúde do planeta. Mas se você nega isso o tempo todo, se quem está na gestão pública nega isso o tempo todo, então realmente eu acho que o que faltaria é, primeiro, mais educação ambiental para as pessoas, para que elas possam entender qual é o impacto dessas mudanças na sua vida. Segundo, mais regularização dos modelos de negócios, ou seja, é importante que se ataque as externalidades negativas desses modelos de negócios que são insustentáveis. Não adianta só o setor privado ficar pedindo mais e mais e mais recursos, mais e mais e mais investimento. Precisa mudar a forma de produção. E nós precisamos cobrar mais dos nossos políticos e dos nossos gestores e entender mais o que é o impacto disso. Então, por exemplo, essa questão da produção de petróleo lá, da exploração de petróleo lá na Foz, o que eu fico pensando é quantas pessoas conseguem dar uma opinião informada sobre isso. Que você pode até fazer uma enquete no Brasil, você é a favor de explorar? É a favor de explorar? E muitas pessoas vão dizer, precisamos explorar, porque explorar vai gerar emprego, explorar vai gerar riqueza para o Brasil, explorar vai fazer a gente acontecer. E ninguém tem ideia do impacto disso. Então, é um país muito desinformado também para você construir essas novas alternativas, sabe? Isso também é uma coisa que preocupa.
A gente está chegando nos momentos finais, né? O assunto é denso, né? A gente gostaria de estar falando bem mais, mas eu gostaria que você também pudesse falar da cúpula dos povos, porque ela, né, também é justamente a parte da sociedade civil se manifestando durante a COP, né? E fazer suas considerações também. Eu acho que a cúpula dos povos ela é sempre muito importante, né? Porque ela sempre estabelece ali um espaço muito de protesto e é necessário cada vez mais que as pessoas possam protestar e demonstrar sua grande, imensa e necessária preocupação com esse processo, mas os povos eles não têm sido escutados por esses líderes e essas pessoas. Então, eu acho que o que nos falta, e aí ficaria minha recomendação, o que nos falta é mais a capacidade de mobilização dentro de cada um desses países, para que esses países, sim, mudem as suas posições antes de chegarem nas COPs. Na COP, propriamente dita, nas negociações, nesses momentos internacionais, os países eles chegam com as suas posições. E, claro, vão negociando com os outros países e essas posições vão se conformando. Mas é muito importante que haja mais pressão da sociedade civil interna sobre o seu próprio país. Então, eu acho que aqui no Brasil, talvez se esteja perdendo uma oportunidade muito grande de fazer uma pressão maior sobre o Congresso Nacional, não só o governo o Executivo Federal, mas eu acho que sobre o Congresso Nacional, que tem legislado contra o meio ambiente, que tem legislado contra as tentativas, inclusive, do Executivo Federal, quando existem, de implementar ações que sejam mais alinhadas à harmonização com o planeta e com a situação do clima. Então, eu acho que, nesse momento, o único caminho que eu vejo que a gente possa tentar mudar algo e de uma maneira mais urgente seria realmente se a sociedade civil pudesse estar mais forte, mais articulada e pressionando mais cada um dos seus governos. Muito obrigada, viu, Alessandra? E um bom trabalho para vocês. E mais adiante a gente vai acompanhando também as repercussões, enfim, a avaliação de vocês. Tá bom, muito obrigada. Um abraço.